Antes de começarmos, não é a katana. Dito isso, não é um assunto simples. É uma discussão complexa com muito a ser conversado, então vamos adentrar no tema. Saudações, eu sou Chad, e se você tem assistido meu conteúdo recentemente, tem sido um tópico que me fez começar a pensar sobre armas para autodefesa recentemente. E isso me levou a uma espécie de buraco de coelho. Eu penso, sabe, quais são as melhores armas para autodefesa? E um dos vídeos que tenho realmente gostado ultimamente, ou canais do YouTube, é um canal do YouTube chamado Hard to Hurt, com Ice Mike. E é um ótimo canal do YouTube onde ele discute autodefesa prática nos dias atuais. Uma coisa que eu realmente aprecio neste canal do YouTube é que tudo o que ele diz vem com uma boa lógica por trás e perspicácia. Não concordei com tudo. Na verdade, discordo de uma ou duas coisas. Mas pelo menos toda vez que ele apresenta um argumento, ele realmente tem algumas coisas muito perspicazes para mencionar. Uma das coisas realmente interessantes que eu realmente apreciei é, sabe, como ele exaltou as virtudes e utilidade de uma lanterna que você não conseguiria ver no sol como uma ferramenta de autodefesa. Mike acredita que uma arma de autodefesa deve ser capaz de causar danos a uma pessoa, mesmo quando tentam se defender com as mãos. Concordo plenamente com esse padrão dele, que acho ótimo reconhecer. Na verdade, para mim, eu quero algo mais em armas de autodefesa que eu consideraria, sim, esta é uma boa. Eu classificaria esta como uma boa. E meu padrão adicional é que eu gostaria que a arma de autodefesa fosse capaz de incapacitar os oponentes de várias maneiras, então eu tenho versatilidade para poder fazer isso, não apenas em um único ataque que tem que acertar em uma área, com esse padrão que eu sinto que é uma boa arma de autodefesa. Deveria ser capaz de incapacitar totalmente alguém com um bom golpe sólido em várias áreas. Bem, uma ferramenta de lâmina grande para levantar as mãos, um bom golpe sólido, você pode golpear de várias áreas, você consegue empurrar. Empurrar é interessante. Quando se trata de facões, vamos falar mais sobre isso. Mas o ponto é este. Por que a espada ainda é realmente uma ótima arma de autodefesa? Porque tem essa capacidade. Alguém leva um corte sólido no braço, especialmente se você está lidando com uma espada que pode causar danos sérios e tem o potencial de cortar um braço. Bem, você está lidando com uma arma séria que tem um poder de parada muito poderoso. Então, é por isso que a da espada ainda é uma escolha viável quando você olha para ela e considera muitas armas. Na verdade, há outro padrão que Mike aponta, e eu pensei muito sobre isso, e realmente concordo com ele, é que ele acredita que a arma de autodefesa deve ser de uma mão. Isso vai impactar o tipo de espada que seria a melhor para autodefesa. Agora, antes de entrarmos, sabe, em espadas de duas mãos, de uma mão, coisas assim, em termos do que está disponível nos tipos de todas as espadas que você poderia olhar, por que uma arma de uma mão é melhor? Para mim, quando considero, e por isso concordo, ter uma mão livre depende de quem você enfrenta e do contexto, seja moderno ou não. Isso pode não se aplicar em outros contextos, onde você está lutando contra pessoas com armas semelhantes, falando sobre lâminas e espadas e coisas do tipo. Mas quando não, uma mão é uma ótima ferramenta de distanciamento e uma ótima ferramenta de deflexão. Porque, para obter o poder total de uma espada, você quer distância para poder dar um golpe completo e poderoso. E então, mesmo quando eles avançam sobre você e se aproximam, você pode empurrar para trás, golpear e desviar. E então, ter uma mão livre também é ótimo, porque também significa que você pode usar outras armas ou ferramentas para ajudar a ainda conseguir a distância que você quer e você obtém total versatilidade também. Então, eu concordo completamente com o Mike nesse padrão, eu acho que é uma ótima percepção e com essa percepção podemos começar a considerar, ok, temos alguns bons parâmetros para começar. Olhe para as espadas que são capazes de cumprir os propósitos que estamos olhando com a melhor habilidade. Os tipos de espadas que as pessoas recorrem principalmente quando olham para um objeto laminado para autodefesa, facões. Surpreendentemente, eles são realmente bons e explicarei os motivos neste vídeo.
É só minha opinião, mas vou compartilhar os motivos. Ok. Melhor espada para autodefesa nos dias modernos. Estamos falando sobre o facão. E sim, o facão é realmente bom por razões que vamos discutir. Não é o melhor, no entanto. Na verdade, eu acho que existe um tipo de espada que se destaca muito além dos simples facões. Facões realmente têm problemas. Você pode estar pensando que existem muitas espadas melhores do que o facão. Para saber qual é a melhor espada para autodefesa, basta olhar para a história. E se você quisesse tentar descobrir qual arma era o tipo de rei da autodefesa pessoal, sim, era a espada. Ok, a espada se destacou no campo de batalha historicamente, e existem muitos tipos diferentes de designs. Projetada para alcançar ou fazer certas coisas melhor do que outras designs, há tanta diversidade em espadas, mas quando olhamos historicamente, quando as espadas eram realmente muito usadas em autodefesa, há muitas culturas que podemos observar, porque a espada existia em várias culturas. O principal ponto de referência que vamos observar é o medieval barroco, sabe? Europeu renascentista. Porque, não apenas porque é minha área de especialização e tenho mais informações e conhecimentos para recorrer, mas também em termos das culturas históricas do mundo na Europa medieval. Não estou brincando, era o centro das espadas para o mundo. Tipo, se você quisesse encontrar o lugar onde as espadas eram usadas mais proeminentemente do que quase qualquer outra cultura e período histórico, você olharia para lá. Em outras culturas, as espadas existiam, mas também havia restrições em termos de quem poderia usá-las. Não afirmo que não existiam restrições na Idade Média, mas era uma situação distinta por ser mais descentralizada. Para mais informações, confira meu vídeo sobre as leis das espadas medievais. Então, se olharmos para a história, quais foram os tipos mais populares de espadas usadas para autodefesa? E talvez possamos obter insights sobre a melhor espada para autodefesa nos dias atuais. Agora, há muita diversidade em espadas ao longo da história. Isso aqui preenche o que é mais comumente chamado de grande espada de guerra ou espada de guerra. Não é necessariamente uma grande espada, essa é uma categoria ainda maior. Essas espadas são feitas para campos de batalha, certo? Sim, se você tivesse uma em uma briga civil, você poderia usá-la para autodefesa. Existe uma regra geral que não pode ser tirada muito fora do contexto de que maior geralmente pode ser melhor com espadas, mas então pode ir longe demais. Mas você teria uma vantagem usando isso contra alguém. Usando isso, certo, o alcance vai ser um tópico importante nesta discussão que vamos aprofundar. Porque isso ainda é, obviamente, melhor se você está apenas pensando em um duelo 1 a 1 fora do contexto específico. O que eles usam do que, digamos, um gládio, que é uma espada mais curta, mas um gládio é ótimo quando você o combina com um escudo, então há contexto. Mas se estamos apenas olhando para a autodefesa, quais armas você tem, o alcance é muito importante, mas há uma razão pela qual as pessoas não carregavam armas de campo de batalha para a autodefesa, e é novamente essa coisa, elas são realmente grandes, isso está no limite. Muito no limite da usabilidade e... mesmo que você possa, ainda é como se quase tocasse o chão e coisas assim, então não. Quando estamos olhando para as armas para espadas, para a autodefesa no período medieval histórico e no início do Renascimento, geralmente se recorria a 3 tipos mais populares. Com exceções, claro, fora isso, o primeiro tipo realmente popular é, claro, a espada de uma mão, que também pode ser substituída por uma de lâmina única, como um falchion ou um messer, mas geralmente olhamos para a clássica espada medieval de uma mão, que é chamada de espada de armar. Isso não era realmente a coisa que se tornou muito comum e realmente popular, mas você tem uma mão livre e interessante, e você poderia usar isso, sabe? Se você não quisesse apresentar seu braço a outra pessoa usando uma espada, você pode ter ele cortado, mas ainda pode ser usado para defesa, para afastar. Então, às vezes, você mantinha sua mão um pouco para frente, assim, em certos estilos. Mas a coisa que se tornou realmente popular com a espada de uma mão foi isso, um broquel. A combinação de espada e broquel era muito popular para a autodefesa, pois o broquel é um escudo prático e fácil de usar. Escudos, mesmo os menores, podem ser desajeitados e incômodos de carregar, especialmente os maiores, que chegam a ser bastante grandes. Mas o broquel é o escudo que você pode carregar. Ótima ferramenta defensiva, você pode apresentá-lo à frente. Esse foi um dos combos mais populares. O outro tipo muito popular é a espada longa.
porque alcança mais alavancagem no corte. Então é impressionante em termos de qual tem a vantagem, a espada longa sobre a espada e o escudo. Isso na verdade é um debate, porque com duas ferramentas como 2 itens, há muito que você pode fazer. Isso te dá muita versatilidade e alguns podem dizer que isso te dá mais vantagens sobre o alcance e a alavancagem da espada longa, que é maior do que a espada e o escudo. É tão próximo que é difícil. Você realmente não pode definir e acaba dependendo de qual você é mais habilidoso. Eu sou melhor com a espada longa, então, mesmo hipoteticamente, se disséssemos que a espada e o escudo são melhores que a espada longa, mesmo que por um pouco, o que eu não estou dizendo que é hipoteticamente mesmo que fosse, eu ainda escolheria a espada longa, porque sou simplesmente melhor com ela do que com a espada e o escudo, e teria mais chances de sucesso com ela em termos de alcance, sendo realmente importante. Chegamos a uma espada muito especial em termos desta discussão de espadas para autodefesa. Pode-se considerar que esta era a espada do rei para autodefesa historicamente. Então, esta será a espada do rei para a autodefesa moderna? Bem, vamos chegar a isso. O que estamos falando é o florete. O florete é uma espada altamente especializada. Ela era usada no campo de batalha, mas uma área em que realmente se destaca é no duelo. Duelo pessoal, certo. E o florete é uma espada cruel e você não precisa de muita força para causar danos letais com um florete. É cruelmente letal, não se preocupe, este é um de prática, certo? Mas sério, o florete é uma espada fenomenal e em termos de alcance, olha o alcance. Na verdade, é um pouco mais longo que a espada longa e é de uma mão, e porque é de uma mão você pode realmente se inclinar para frente e obter mais alcance em uma espada de uma mão do que em duas. E então, essa espada foi feita de uma maneira porque foi feita para fazer muitas coisas, mas de uma maneira foi feita para poder superar o alcance de muitas outras armas, e se você pode alcançar seu oponente. E eles não conseguem te alcançar. A grande coisa sobre espadas é por isso que espadas são muito melhores que paus. Por exemplo, certo, sim, paus é que você não precisa de muita força para causar danos letais com uma espada, enquanto para causar danos letais com algo como um pau, você precisa colocar muito dela. Se eu apenas fizesse a mesma quantidade de força, não vai machucar ninguém. Você precisa colocar muito esforço para causar danos letais com um pau versus esforço muito mínimo para causar danos letais com uma espada. São ferramentas letais altamente eficientes e, portanto, se você pode apenas tocá-los e eles não podem te tocar, e então pouco esforço morto você está vivo. Novamente, né, o alcance é realmente significativo e entra na razão de por que tantas dessas espadas são projetadas da maneira que são e porque cada uma delas, na minha opinião, não é uma boa escolha para a autodefesa moderna. Assim como eu tenho o back para Corbin aqui, para mostrar como as armas de campo de batalha são insanas, e esqueci de pegá-lo quando estava falando sobre. Eu apenas peguei o grande longo então, mas só porque o back para Corbin é tão legal, eu estou pegando, olha essa arma incrível, ok, caramba. Sim, claro que você gostaria de um back para Corbin, mas há algo tão importante, uma ressalva quando se trata de armas de autodefesa, e é a conveniência de usar, porque uma arma de autodefesa é apenas para o caso de você se meter em problemas. E na maioria das vezes, 99, até mesmo 0,9 ou qualquer percentual do tempo que você tem essa arma, você não vai usá-la. E para a maioria das armas de autodefesa que as pessoas já usaram, provavelmente nunca as usaram. Não estou dizendo, sabe, que confrontos não poderiam ser incomuns, mas eu já carreguei, sabe, ferramentas de autodefesa em muitos momentos da minha vida e até agora, espero que continue assim, nunca tive que usá-las em combate real. Eu diria que já entrei em brigas, mas não tinha nenhuma ferramenta para ajudar nessas brigas. É uma discussão mais complexa para armas de autodefesa na Austrália. E assim, talvez eu faça um vídeo sobre o que eu acho que seria a melhor arma de autodefesa para áreas que têm mais restrições, como a Austrália. Porque, basicamente, elas não podem ser armas, mas isso é um outro vídeo inteiro voltando para as armas históricas, certo? Cada uma dessas espadas foi, em parte, projetada
para combater outras armas, porque era muito comum as pessoas usarem espadas para autodefesa. Portanto, se for provável que você seja atacado por alguém à espreita, que vai ter uma arma significativa, você quer a arma que te dá as melhores chances de combatê-los, portanto você não quer ser superado pelo alcance da arma deles, então você quer algo de comprimento decente, mesmo que o seu seja mais curto. Se você tem uma ferramenta que pode ajudá-lo a bloquear e fechar a distância, ok, todas essas coisas estão em mente com a realidade do contexto em que existiam. E é que as armas eram comuns e as pessoas as usavam muito, então todas elas são muito otimizadas para combate baseado em armas. E isso pode ser contra, você sabe, maças, martelos, mas mais comumente outras espadas. E como eu disse, quando eu estava falando sobre a espada rapieira, a rapieira é um design tão especializado para lutar contra muitas outras armas, especialmente outras espadas. Alcâncias é uma espada incrivelmente sofisticada, então a questão é, no contexto moderno, quando você é emboscado por alguém, é provável que você esteja enfrentando alguém com uma espada longa, há momentos em que alguém enlouquece e pega uma grande espada medieval e faz um ataque em um ambiente urbano, você sabe. Tudo bem, mas acho que todos podemos concordar, não? Os tipos mais comuns de armas que você enfrentará em um ambiente moderno, olhe sim, armas de fogo. O clipe caiu, Oz. Eu não toquei nele. Caramba, tão perigoso! Essa arma de brinquedo falsa poderia ter disparado e alguém poderia ter se machucado. Trate-o com respeito. Sim, armas. Sim, armas e espada contra arma, obviamente não é um bom confronto. E se você estiver em uma situação em que não pode fugir, há um porém. Quero dizer, ter uma espada é melhor do que nada. E eu acho que ter uma espada seria melhor do que ter uma faca menor ou algo assim. Tem uma maior chance de incapacitar um oponente. Não estou dizendo para enfrentar alguém com uma arma. Entendo. Em uma situação sem saída, uma espada seria melhor do que estar desarmado. Mas as outras armas que você provavelmente enfrentará em um cenário moderno, muito comumente, são facas. É comum o uso de facas pelas pessoas. E desarmado. Atacando você sem uma arma, algo acontece. E se você for atacado por um oponente desarmado, ter uma espada te dá uma vantagem enorme. Na verdade, essa espada pode ser suficiente para acabar com o conflito ali mesmo, porque é tão intimidadora e ameaçadora que eles sabem que vão se machucar, potencialmente serem mortos, se te atacarem. Com isso, poderia acabar o conflito ali mesmo. Então, um impedimento pela exibição de força é uma coisa real, quero dizer. Muitas confrontações sérias, você sabe, muitas vezes terminam quando alguém simplesmente mostra que está armado com uma arma e eles são como, eu nem vou chegar perto disso. É incrível quantos cenários de conflito realmente terminaram ou foram evitados pelo fato de alguém ter uma arma. Pode parecer contraintuitivo, mas armas podem às vezes desescalar situações. Nem sempre, é claro. Tudo bem, então nessas situações. Em todas essas situações, excluindo a arma, a espada lhe dá uma vantagem profundamente significativa. E a questão é, então, que tipo de espada seria bom contra essas situações? Uma das primeiras coisas a considerar é o alcance. Você quer uma arma que tenha mais chances de superar os tipos mais comuns de armas com as quais você vai se deparar, e se você vai se deparar com coisas como, mais frequentemente, facas, desarmado e coisas assim, algo tão longo quanto uma espada longa será muito eficaz. Não estou dizendo que não seria, mas também é um pouco de exagero, porque uma arma mais curta superará muito bem esses outros tipos de armas de espada, mas também seria mais conveniente. Veja, um dos problemas com uma espada como essa nos dias atuais é o seu tamanho e o quão difícil é carregá-la, e há uma infeliz realidade nos dias de hoje. Eu gostaria que não fosse o caso, mas espadas não são tão socialmente, legalmente ou comumente aceitas para serem vistas sendo usadas em um dia. Seria incrível mencionar apenas uma espada legal, mas não. E então ter uma espada que pode ser escondida para evitar problemas. Não estou endossando pessoas. Você sabe, esconder armas ilegais e coisas assim, isso não é. Eu sinto que use as ferramentas certas, que são legais, e use um lugar, mas se for legal, tudo bem. Mesmo nessas situações, espada eu tendo a um pouco escondida, mas também conveniente para usar, porque estamos entrando e saindo de carros muito e coisas assim. Algo tão grande quanto isso é realmente estranho, ou está atrapalhando muito e isso é um problema. Então,
você quer que ela seja capaz de superar a maioria das armas, então longa o suficiente para superar as armas, mas curta o suficiente para ser usada facilmente, de forma oculta, e também queremos que seja de uma mão só. Então já estamos chegando a uma das armas com as quais começamos nesta discussão. O facão preenche esses critérios muito bem. A outra coisa boa sobre os facões, se enquadrados nesse intervalo ótimo, superarão muitas armas, com as quais você lutaria mais comumente, como facas e pessoas desarmadas. Eu gostaria de um pouco mais longo que isso, mas isso certamente é adequado. O muito, você sabe, versátil em uma mão, e uma das coisas que eu acho importante em termos de o tamanho certo para esta arma de autodefesa moderna é que ainda é muito versátil, como você pode golpear muito bem quando alguém está lutando com você de perto, como com isso você poderia absolutamente fazer golpes letais loucos, enquanto com uma espada muito mais longa, e olhe, isso é para ele como muito difícil de fazer isso em uma situação tão próxima. Isso não significa que você não possa usar espadas longas ou similares. Em curtas distâncias é possível utilizá-las. É apenas que com espadas mais curtas, é claro que é mais fácil e você quer que eles sejam capazes de evitar ser agarrados. É por isso que os facões já são melhores do que os paus, porque eles têm uma borda. Mas não podemos chegar à coisa de desarmar a luta corpo a corpo, porque eles são capazes, eles poderiam tentar agarrar a parte de trás do facão. Mas, ok, então o comprimento ideal, como você pode fazer algumas coisas seriamente letais muito perto com um facão, então nós demos a volta completa no círculo e voltamos ao facão, sendo melhor até mesmo do que as espadas históricas de autodefesa. Em um contexto moderno, eu diria que sim, mas eu não disse que o facão não é a melhor escolha. Eu disse, o facão ainda é ótimo, e pelas razões que explicamos, até melhor do que as escolhas históricas mais populares. Mas existem alguns problemas com um facão? Lembre-se que um facão é, acima de tudo, ele é uma ferramenta. Este que eu usei para cortar arbustos, sabe? Especificamente árvores de chá na minha propriedade muitas vezes. É um cortador de caixa muito mortal, mas tem uma fraqueza e limitação severas. Uma é que sua incapacidade de empurrar bem, na verdade muitos facões têm uma ponta arredondada e não conseguem empurrar de todo. Mas mesmo assim é muito ruim para empurrar como eu consegui, então ok. E você poderia fazer alguns empurrões muito mortais com ele, mas não é otimizado, ou ter um ponto fora da linha central torna o empurrão mais problemático. Na maioria dos casos você ainda pode fazer isso, é apenas uma transferência de força mais ineficiente. E há outra questão realmente grande em relação a se você vai usar uma espada tipo facão para autodefesa, por que de lâmina única? Existem espadas históricas de lâmina única que obtêm grandes benefícios disso, e há uma razão pela qual foram feitas dessa maneira. Um facão não tira proveito de quase nada disso. É uma coisa complexa. Você pode conferir algumas das minhas razões nos maiores problemas da katana, mas eu realmente falo muito sobre as virtudes das katanas, e uma das grandes vantagens de ter uma única lâmina é que você pode obter um ângulo de lâmina mais estreito e mais fino e não perder espessura na espinha e manter a rigidez, o que torna a espada indulgente no corte. E há algumas vantagens realmente significativas. Esses facões não tiram proveito disso de forma alguma. Você pode colocar uma lâmina nas costas dessas lâminas, e com apenas a menor perda de peso, elas ainda cortariam e seriam igualmente eficazes. E o fato de que seriam mais eficazes e assim por diante. A lâmina dupla, na verdade, te dá mais opções em, você sabe, maneiras de atacar. A outra grande vantagem, se você tivesse uma lâmina dupla, em vez de um facão regular, volta àquela coisa de agarrar, as pessoas já eram meio relutantes em agarrar um facão, mas eles podem tentar por causa da lâmina traseira. Se você tivesse outra lâmina ali, agarrar uma espada assim, poderia ser feito. É muito perigoso, e em muitas situações daria a vantagem para você, porque quando você puxa, tenta arrancá-lo, você estará cortando-os, prejudicando-os e ajudando esperançosamente a colocar um fim no conflito. Não afirmo que seria sempre assim, mas uma lesão devastadora poderia levar alguém a desistir ali mesmo. Se eles fossem tolos o suficiente para tentar agarrar uma espada de 2 gumes, a lesão que receberiam seria culpa deles, não é? Então chegamos a uma conclusão interessante. Algo do tamanho de um facão.
Este é realmente ruim, este é ótimo. Algo do tamanho de um facão, mas de duplo gume reto. O facão se destaca pela concentração de peso e capacidade de corte. Por isso reafirmei que o facão é uma boa escolha. Não é a melhor escolha, mas você sabe que este facão cortaria. Muito melhor do que esta espada mais longa. Eles têm pesos semelhantes, na verdade, então tudo se resume à concentração de peso e ao perfil da borda para a capacidade de corte, e assim você pode obter objetos de lâmina surpreendentemente curta que podem cortar incrivelmente bem e parecer ainda mais. Este facão corta melhor do que esta espada. A coisa complexa sobre a capacidade de corte com espadas é que você não precisa de exagero com facões, você meio que os quer, né? Você quer ser capaz de cortar o melhor possível para atravessar madeira e coisas assim. Com uma espada, você quer que ela corte o suficiente para matar alguém, qualquer coisa a mais, e matar alguém de forma confiável em muitos golpes, qualquer coisa além disso é exagero, e você poderia estar fazendo uma espada pior. Porque se você quisesse adicionar maior capacidade de corte, você precisa aumentar o peso. Você precisa e torná-la mais estranha, mais pesada, menos versátil. Você precisa que uma espada seja utilizável e funcional. E apenas focar demais na capacidade de corte pode torná-la completamente inútil como arma. Então as espadas precisam ser boas o suficiente no corte, não exageradas. E então, mesmo que esta espada corte pior do que este facão, porque ela pode alcançar um oponente, ela ainda pode causar danos letais suficientes a uma distância maior, o que a torna uma arma geralmente melhor em combate. Mas não para a autodefesa, porque é muito grande, por todas as razões que falamos. Com um facão, é possível obter uma capacidade de corte tão devastadora quanto uma espada de lâmina dupla. Não é sobre o perfil, é sobre a distribuição de peso e a geometria da borda. E então, a coisa interessante quando consideramos todas essas coisas que falamos neste vídeo, finalmente chegando à conclusão, obrigado por ficar comigo, existe um tipo de espada, perfil de espada, que preenche todos os critérios que queríamos. E existem muitos exemplos no período medieval, mas há um tipo de espada mais popular e comumente conhecido que também preenche isso. E porque é mais popular, você estará ciente disso. É por isso que vou escolher este como ponto de referência. É o gládio, que na verdade é uma arma romana. Pessoas fora dos romanos também a usam. O gládio é uma fera devastadora de corte. Pontos como, caramba, isso é insanamente eficaz em termos de quantidade de esforço que você precisa para realizar um ataque letal. Você está vendo isso, quero dizer, é insano como as espadas são multiplicadoras de força letal, é por isso que são muito melhores, insanamente melhores do que nunchakus. E sim, e são muito melhores do que bastões. Você precisa de tão pouca força para causar danos letais. Mas lembre-se de como isso é incrível. Veja quanta força eu estou empurrando, estou quase derrubando eles e não está penetrando. Versus algo que tem uma ponta um pouco mais aguda, mas mais alinhada, diretamente em linha, com o ponto de alavancagem e ponto de empurrão, e bang entra direto, assim mesmo. É por isso que ter uma ponta alinhada é tão importante, porque, tipo, é como eu tentando empurrar com isso assim, por causa da ponta estar descentrada. E se eu realmente quisesse enfiar? Eu preciso angulá-lo assim, e agora ele entra, mas você vê como é mais estranho tentar empurrar com uma ponta descentrada versus uma centrada, e com ela sendo de duplo gume. Tudo bem, você pode golpear com a borda de trás. Obtenha muito mais versatilidade. E sua capacidade de corte é insana. Como a Gladius é uma espada surpreendentemente pesada para o seu tamanho, é na verdade mais pesada do que esta. Esta parece maior, mas esta é mais leve do que esta. Lá vamos nós. Honestamente, uma espada do tipo Gladius ou Gladius. É a minha escolha para a melhor espada para autodefesa nos dias de hoje, e com isso em mente, decidi ir online para ver o que estava disponível, que tipos de espadas existiam. Você poderia conseguir online.
que preencheria todos os requisitos e provavelmente seria um pouco mais fácil de usar porque há algumas coisas que você não precisa, em termos de gládio, historicamente mais preciso. Você não precisa de um cabo tão volumoso. Algo que já reconhecemos, pois espadas históricas são feitas para combater outras espadas em vários aspectos, não exclusivamente. Guardas cruzadas protegem contra golpes de espadas. Não são necessárias com armas de autodefesa modernas. O Gladius tem uma guarda cruzada bulbosa similar. Então, como eu disse, né, eu fui online, Cult of Athena, e esses foram os que eu encontrei. Existem outras espadas que eu teria pedido, mas estavam fora de estoque. Das disponíveis, essas foram as que encontrei. 2 tipos de glade mais modernos, certo? E então, honestamente, eu gostaria de algo com um pouco mais de alcance, e então eu encontrei essas 2 espadas interessantes, e elas estiveram ao sol, e as empunhaduras estão realmente quentes, estão queimando neste calor. Eu tenho que usar isso, e então eu estava apenas interessado quais seriam as melhores que estavam disponíveis para mim naquele momento, e eu estava interessado em conseguir umas que fossem um pouco mais longas. É como uma batata quente, você sabe? A batata quente está realmente quente, então eu estava interessado em ver se eu poderia conseguir uma que fosse um pouco mais longa. Isso te daria ainda mais vantagem no corte, ok? Ainda pode ser usado de perto, é mais estranho, mas essa ponta é cruel. Olha isso, é loucura. A alça está realmente quente. Ok, E honestamente, esses não são ruins. Surpreendentemente, gosto deste aqui. Tem um pouco de peso a mais, está um pouco acima do peso para as minhas preferências. Mas eu gosto do fato de que você tem a opção de usar as 2 mãos. Então, se você gosta novamente, porque este pode ser o ideal, é engraçado em termos dos mais curtos, mais parecidos com Gladius, e eu gosto do canal Zombie Go Boom. Bons caras, é muito pesado. Porém, isso é real. Este é surpreendentemente pesado, este aqui é Quem faz este é a United Cutlery. Foi a United Cutlery, sim. A espada Gladius do comandante de combate da United Cutlery. E, nossa, o peso nisso é simplesmente fenomenal. Você tem uma realmente boa, realmente versátil, mas em termos de sua capacidade de corte, meu Deus, eu posso sentir isso no peso. Isso é realmente bom e muito mais versátil na mão. Este é, na verdade, um dos melhores de todos. Das espadas modernas, eu escolhi estas versões mais longas. Elas são feitas pela mesma empresa, cujo nome esqueci. Talvez o coloquemos por escrito abaixo. Esta é melhor na mão porque tem mais contrapeso. Ela tem uma lâmina inteiriça, e porque há mais peso atrás da mão, há um melhor controle. Então, a questão para mim, porque eu realmente gosto desta, honestamente, ela é um pouco pesada demais, mas é qual delas funcionaria melhor para a autodefesa moderna? Esta ou esta? A escolha entre as espadas depende da preferência pessoal. Ambas podem atender aos requisitos de uma espada de autodefesa moderna. A grande diferença, desculpe qualquer barulho de fundo dos vizinhos, é que você deve considerar qual tipo de espada melhor se adequa às suas necessidades, não necessariamente estas específicas, mas semelhantes, que estão te dando todas as coisas que você gostaria. Ok, a autodefesa de uma espada, na segunda-feira, provavelmente é quão fácil elas são de usar, ou até mesmo esconder. Esta aqui é difícil. Provavelmente demais, sinceramente. Sob uma jaqueta ou algo assim seria mais difícil de fazer. Isso é difícil, mas muito mais fácil. Você poderia conseguir. Isso é ocultável. Tudo bem, eu não sei. Olhe para ela. Tipo, até mesmo assim, isso é muito bom se eu tivesse uma jaqueta e então a conveniência deste gládio da United Cutlery é ótima. Seu peso é brilhante e no momento é provavelmente minha primeira escolha. Na verdade, pelo que eu pude encontrar disponível em comparação com este, mas ainda assim, porque eu gosto do alcance daquele, mas porque você pode usar este mais facilmente e se o compararmos. Tudo bem, ele é na verdade um pouquinho mais longo do que o clássico padrão que todos acham tão legal.
Olhe para eles, podem ser ótimos cortadores, não estou dizendo que vejo eles em todos os lugares, mas honestamente este design moderno de gládio tático é uma escolha muito melhor na minha opinião. Muito melhor mesmo. Talvez eu esteja exagerando, eu faço isso por hipérbole, mas é muito melhor. Eu realmente acho que é muito melhor do que a espada padrão que as pessoas escolhem. Quando pensam em autodefesa moderna, eu sempre vou para os facões. Quando se trata de design de espadas e diversidade de espadas e todos os seus designs, há tantos a considerar. Tudo bem, ao considerar todos eles, este atinge tantos dos pontos que você realmente quer muito, muito bem. Ótimo em combate corpo a corpo. É de uma mão, então se você quiser poderia usar a sugestão do Mike de tipo uma lanterna para cegar seu oponente e se eles realmente se comprometerem e puderem incapacitar alguém com um único golpe, eu definitivamente acho que poderia. Eu tenho isso, acho que isso poderia ter com um golpe bom o suficiente. Tipo, isso poderia arrancar a mão de alguém, até mesmo o braço, com um golpe forte o suficiente. Mas é uma coisa que realmente tipo, eu já enfatizei que muitos facões são muito ruins nisso. Tipo, até mesmo isso, olha quanto esforço eu preciso fazer para apenas penetrar essa borracha grossa em comparação. É como noite e dia, entendeu? E os golpes são devastadoramente letais, certo? Especialmente quando você está perto, é muito difícil. Você pode tentar fazer seus cortes, mas quando alguém te agarrou e você está tentando se soltar, olha isso. Oh meu Deus, eu terminaria ali mesmo, chamaria uma ambulância, sério. Então, acho que você pode ver por que este gládio tático moderno e até mesmo, sabe, outros que já analisamos, são melhores escolhas. Aí vamos nós. A melhor espada para autodefesa nos dias atuais é uma espada semelhante ao gládio. Eu gosto de como ela é otimizada. Guarda cruzada e empunhaduras volumosas ou similares são desnecessários. É elegante, é fino. É um bom. Então aí está. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Adoraria ouvir se você acha que há uma opção melhor, pois esta é apenas minha visão. Qual outra espada você acha que seria ótima para autodefesa moderna? Estou ansioso para lê-los e, claro, estou ansioso para vê-lo no próximo vídeo aqui na Shadiversity. Então, até lá, adeus. Aham, mas espere, tem mais. Temos itens aleatórios para cortar e bater. Lembra quando eu mencionei que isso era comum em cenas de corte? Que eles fazem isso em alvos realmente macios e me irrita, e então para mostrar a você que esta é uma espada cega, completamente cega. Completamente prática, cega e novamente algo assim. Observe. Tudo bem, completamente cega ainda. Olhe como foi limpo o corte que fez nisso. Então isso não prova nada. Não é um melão ruim se você quer fazer melancia. O tiro saiu disso. Você realmente, eu acho que um coco é um teste melhor, na verdade. Ok. Porque eu não acho que isso vai atravessar um coco porque é tão contundente. Provavelmente danificaria a espada. Espadas, quando realmente encontram algo que pode resistir à sua capacidade de corte. Como? Elas não se aprofundam. Toda a força que você está colocando no alvo, se ele pode resistir, é devolvida a esta espada e provavelmente a danificará. Então, eu acho que eu quero mostrar para você que quando você realmente está batendo em algo duro, você realmente precisa, então, de uma arma que possa funcionar tudo bem. E então, se eu acertar em algum lugar, lá provavelmente causará mais danos. Se eu acertar aqui embaixo, terá uma maior chance de sobreviver, talvez consiga quebrar o coco. Se eu fosse generoso, acertaria ao longo do grão. Mas não, estou aqui para ir contra o grão. Para provar um ponto, vamos direto ao assunto. Abriu uma rachadura. Acertei ali, tenho certeza que você pode ver isso. Abri uma rachadura, mas não usei toda a minha força para não danificar muito a espada. Algo com lâmina, um bom cortador. Eu perdi completamente, mas olha só, raspa direto, certo, vamos fazer isso de novo. É o verde, mas acho que já provei meu ponto.
Isso entrou direto assim mesmo. Então, é um exemplo um pouco melhor, porque todos querem testar apenas para mostrar o ponto. Oz pega o bastão e os nunchakus. Dizem que o coco é, de certa forma, análogo a um crânio humano adequado. O coco é análogo a um crânio humano. Eu não acho que seja perfeitamente análogo, mas sim, de certa forma, eu acho que existe uma equivalência. Não uma equivalência perfeita, mas uma aproximação. Estou fazendo isso. Eu sei que as pessoas não querem ver, tudo bem. Eu realmente acho que os nunchakus vão quebrar um coco. A propósito, vou fazer um acompanhamento com o nunchaku para realmente entrar na ciência do seu poder de corte. Tudo bem. Vamos ver. Ei. Sim, veja, eu pensei que seria assim. Nunca disse que nunchakus não acertam com força. Mas se você acha que um bastão não consegue fazer isso, está muito enganado. Tudo bem, assim mesmo. Ele realmente cai para pegar o coco. Sim, caramba, vou dar uma mordida nisso. Ah, eu não sei sobre você. Ah, isso é nojento, porque isso é tão bruto. Será que compramos um coco estragado? Caramba, eu ia dar crédito ao o poderoso poder do pau, mas não, isso é selvagem. Ok, então, não foi o poder supremo do pau que descascou o coco. Está apenas persistindo, não vai embora. Tudo bem. Tudo bem, grude o coco. Ai. Isso se despedaçou, aquela ali. Aquela ali. Vamos ver. Ah, muito melhor. Coco de verdade, aquela ali se despedaçou em pedaços de verdade. Stick wings de novo? Toda vez. Toda maldita vez. Quanto ao porquê, fique ligado para um vídeo de acompanhamento. Acho que vou chamar algo como o contra-ataque do nunchaku, quando na verdade vai ser uma análise mais profunda sobre impacto versus impulso, coisas científicas. Já provei meu ponto? Não, esse não era o ponto. Era sobre alvos adequados, esse era o ponto. Tudo bem. Então eu já abri um melão com uma espada cega. É como as pessoas dizem para tentar provar que as armas são realmente poderosas. Elas atingirão um alvo macio. Esse era o ponto. Vamos ver o que esses nunchakus farão contra o Kairdit. Isso poderia ter sido o crânio de alguém. Não, não poderia. Porque é uma coisa pateticamente macia. Mas para provar um ponto... Não diria que isso seria um crânio, pois é patético comparar a maciez com um crânio de verdade. Só porque eu sei que você vai querer ver, eu também gostaria de ver. E quanto à escolha, a conclusão final. E quanto a isso versus um coco? Bem, acho que vai se sair muito bem. Vamos ver, não quero errar. Isso, sim, ok. Sim, fez um trabalho rápido com o coco.